Olá! Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mexer num vespeiro, né? Opa! Olá, qual vespeiro seria? Gênesis capítulo 1. As primeiríssimas palavras da Bíblia. Ah, sim, esse sempre dá o que falar. Criação, evolução, a discussão vai longe. Exatamente. Mas, sabe, eu estava pensando, e se a gente tentasse olhar para Gênesis 1 com outros olhos? Tipo, com os olhos dos antigos israelitas. Interessante. E para a origem mesmo? Isso. A própria palavra hebraica para o livro Bereshit significa no princípio. Que tal a gente investigar como era esse princípio na cabeça deles? Qual era a visão de mundo ali? Perfeito. Acho que essa é a chave, sabe? É fundamental lembrar que a Bíblia não caiu do céu como um livro de física moderna. Uhum. Deus, ao se revelar na história, ele usou a linguagem, a cultura, a compreensão do pessoal da época. Ele falou a língua deles, literalmente e figurativamente. Faz todo sentido. Então ele não estava preocupado em dar uma aula de cosmologia do século XXI para eles. Nem de longe. A intenção era outra, entender geografia cósmica que eles tinham na mente. Isso muda tudo na leitura do texto. Geografia cósmica, gostei do termo. Me conta mais, como é que eles desenhavam o universo na cabeça? Não era o nosso globo azul girando no espaço, imagino. Definitivamente não. Era um modelo bem diferente. Pensa assim, numa estrutura de 3 níveis, 3 andares. 3 níveis, como assim? Olha, basicamente tinha os céus lá em cima, a terra aqui no meio e mais águas, um monte de água lá embaixo. Embaixo da terra, água. Exato. A terra era imaginada como um disco plano. Plano mesmo. Sim, plano. E esse disco estaria flutuando sobre essas águas profundas. Lembra de Gênesis 1, versículo 2? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali já dá uma pista. Nossa, verdade. O abismo, o terron em hebraico, seria essa água de baixo? Precisamente, o Terron. E acreditava-se que essa terra plana era sustentada por algo, tipo pilares ou colunas fincadas nessas águas profundas. Essa imagem aparece em outros lugares da Bíblia também, como nos Salmos, em Jó. Que incrível. Então, terra plana, flutuando sobre um abismo aquático, sustentada por pilares. E o céu? O que tinha lá em cima? Aí entra o segundo nível, ou melhor, a cobertura. Acima dessa terra plana, eles imaginavam uma cúpula sólida. Uma cúpula, tipo um domo. Sólida como metal, vidro. A palavra hebraica é raquiá, que vem de uma raiz que significa martelar, achatar metal. Então a ideia era de algo firme, sólido mesmo, como uma tigela enorme virada para baixo cobrindo a terra. Uau! Não era só o céu azul que a gente vê, era uma estrutura física na concepção deles. Exatamente. E essa estrutura tinha uma função crucial. Nela estavam fixados o Sol, a Lua, as estrelas. Ah, então eles não flutuavam livremente no espaço. Estavam presos nessa cúpula. Presos. Como se fossem, sei lá, luminárias embutidas nesse grande teto cósmico. Que diferente! E você falou que a cúpula tinha outra função. Sim, e talvez a mais intrigante para nós hoje. Essa cúpula sólida, o raquiá, separava as águas. Peraí, separar quais águas? Já tinha água debaixo, o abismo? Pois é, eles acreditavam que havia águas também acima da cúpula. Um oceano celestial, digamos assim. Água. Em cima do céu? Quer dizer, Exato. A cúpula segurava essa massa de água lá em cima. Era como se o céu fosse uma represa gigante. e a chuva? De onde vinha a chuva então? Daí, acreditava-se que essa cúpula tinha janelas ou comportas. Quando Deus queria mandar chuva, ele abria essas comportas e a água lá de cima caía. Meu Deus. Faz um sentido incrível dentro dessa lógica. Uma cosmologia completa. Terra plana sobre águas, céu como domo sólido segurando mais águas, sol e lua presos nele. Isso.
E o mais fascinante é que essa visão não era exclusividade de Israel, viu? Era uma compreensão bastante comum em todo o Antigo Oriente Próximo. Na Babilônia, no Egito, cada cultura com suas nuances, claro, mas é a ideia geral de uma terra plana, coberta por um céu sólido e cercada por águas, era o consenso científico da época, por assim dizer. Entendi. O mundo funcionava como funciona hoje. Chovia, o sol nascia, mas a explicação de como isso acontecia era completamente diferente da nossa. Perfeitamente. A física, a observação era a mesma, mas o modelo explicativo era outro. E pensar que Deus escolheu se comunicar dentro desse modelo, usando essas imagens que faziam sentido para eles. Isso é Poderoso, mostra uma condescendência divina, né? Uma vontade de ser entendido. exatamente. Ele não chegou corrigindo a ciência deles. Ele usou a ciência deles para falar de si mesmo. Falando em visões diferentes e como isso impacta a nossa leitura, essa conversa sobre a cosmologia antiga abre muitas portas, né? E a gente adoraria saber o que vocês estão pensando sobre isso. Como essa perspectiva de um universo de 3 níveis, com a cúpula e as águas, muda a forma como vocês leem Gênesis 1? Deixe um comentário aqui embaixo contando pra gente. Queremos muito saber as reflexões de vocês. Isso, compartilhem mesmo. É um diálogo que enriquece todo mundo. E claro, se você está curtindo esse nosso mergulho aqui, essa exploração mais profunda, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para não perder as próximas conversas. Ajuda muita gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. É isso aí. Mas voltando aqui. Então, entendemos como eles viam o universo. Mas qual o impacto disso na mensagem de Gênesis 1? Se não é um livro de ciência, o que ele é então? Ótima pergunta. O ponto crucial não é ficar procurando erro científico no texto. Pensa bem. Pitágoras, que foi um dos primeiros a sugerir uma terra redonda, viveu séculos depois que Gênesis foi escrito. E a comprovação disso, com a circunnavegação, veio milênios depois. Verdade. Não dá para cobrar do autor de Gênesis uma ciência que nem existia. Exato. Então, a questão é: qual era o propósito do autor, inspirado por Deus, ao usar esta imagem do cosmos? O que ele queria comunicar para aquele povo naquela época? E o que era? Era algo revolucionário. Veja bem, no mundo antigo, era comum acreditar que o mundo tinha sido criado a partir de uma batalha violenta entre deuses, ou que diferentes partes da natureza eram deuses em si. O sol era um deus, o mar era outro deus. Sim, os mitos de criação de outras culturas. Exatamente. E aí vem Gênesis 1 e diz: não, nada disso. Existe um único Deus soberano e ele não lutou com ninguém para criar, ele simplesmente falou e as coisas vieram a existir. Pela palavra. Pela palavra, com ordem, com propósito. Ele separa as águas, ele estabelece limites, ele cria luminares para governar o dia e a noite, percebe? Dentro daquela cosmologia que eles entendiam, o texto está mostrando Deus como Senhor absoluto sobre todos os elementos que outras culturas divinizavam. Nossa, é uma afirmação teológica muito forte. Ele está pegando a visão de mundo deles e subvertendo, mostrando quem realmente está no controle. Perfeitamente. Ele não estava lidando a cosmologia em si como uma verdade científica eterna, mas a está usando como um palco, um cenário para revelar verdades teológicas eternas sobre si mesmo e sobre a criação. Que verdades seriam essas, principalmente? Primeiro, a soberania absoluta de um único Deus criador. Segundo, a bondade inerente da criação. Ele olha para tudo e diz que é bom, muito bom. Isso contrasta com visões onde a matéria era vista como ruim ou fruto do caos. Certo. A ordem vinda do caos inicial das águas. Isso. Terceiro, o propósito da criação culminando na humanidade criada à imagem de Deus para representar seu governo na Terra. Gênesis 1 está estabelecendo as bases de quem é Deus, o que é o mundo e qual o nosso lugar nele.
As questões são teológicas, existenciais, não primariamente científicas no sentido moderno. Entendi. Então, ao ler Gênesis 1 hoje, a gente não deveria ficar preso na questão, mas a Terra não é plana, ou cadê os dinossauros? Exato. Essas perguntas partem de um anacronismo, de tentar encaixar o texto numa camisa de força científica moderna que ele nunca pretendeu vestir. O foco deveria ser o que esse texto, usando a linguagem da época, revela sobre o caráter de Deus. Sobre o valor da criação, sobre o chamado da humanidade. É por aí, é buscar a mensagem atemporal dentro da forma culturalmente situada. É entender que Deus falou de um jeito que fizesse sentido para os primeiros ouvintes, para comunicar verdades que continuam válidas para nós hoje. E isso, na verdade, torna o texto ainda mais impressionante, né? Mostra um Deus que se importa em ser compreendido pelo seu povo em cada época. Sem dúvida, e preserva a autoridade do texto, não como um manual científico, mas como palavra de Deus inspirada que nos revela quem Ele é e qual o seu plano redentor que começa ali, na criação. Então, resumindo o nosso mergulho de hoje, Gênesis 1 usa a geografia cósmica do Antigo Oriente Próximo, terra plana, águas em cima e embaixo, cúpula celeste, não para dar uma aula de ciências, mas como cenário para uma poderosa mensagem teológica. E que estabelece a humanidade com um lugar especial nessa criação. E entender isso nos liberta de debates desnecessários sobre ciência literal e nos permite focar no que realmente importa ali. Precisamente. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão importante para levar daqui, né? Qual seria? Sabendo que Gênesis 1 usa essa linguagem cosmológica antiga para revelar verdades teológicas tão profundas sobre Deus como Criador soberano e bom, como é que essa compreensão pode de fato aprofundar nossa admiração e a nossa confiança nele? Como isso nos ajuda a lidar com os modelos científicos de hoje que descrevem o universo de forma tão diferente, sem sentir que a nossa fé está ameaçada? Como essa perspectiva enriquece nossa relação com o Deus que se revelou de forma tão contextualizada, mas com uma mensagem eterna?